Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui é o escritor César Obeide e com muita alegria eu respondo a algumas questões que a Simone do Instagram, do blog Viajando na Leitura me passou. Eu acho que são perguntas muito bem feitas, muito bem elaboradas e eu as compartilho com vocês com muita alegria. Primeira pergunta: o que foi determinante para que eu me tornasse um escritor? Na verdade, eu não sei. Não sei responder. Foram vários fatores. Um deles foi o contato com o teatro. Eu desde cedo comecei, com 19 anos eu entrei no seminário de dramaturgia e foi lá na dramaturgia que eu aprendi a escrever enredos de teatro. Então isso foi uma coisa que me ajudou muito. A segunda coisa foi a minha vontade de ler. Eu sempre gostei de ler muitas histórias, muitos poemas. Isso foi super válido para me estimular a seguir na carreira. O teatro, né, a minha vontade de ler, depois disso o contato com a poesia popular, o contato com os repentistas. Eu fiquei encantado com aquela possibilidade de criar versos de improviso, versos na hora. Isso, por incrível que pareça, também me ajudou bastante. Enfim, foi todo um contexto, né, da minha própria história. Depois eu comecei a contar a história, depois veio a publicação dos livros, então foi uma série de coisas. Acho que o meu contato com a arte em geral me ajudou bastante. Eu me lembro em uma época da minha vida que eu ia muito ao teatro. Então eu fazia uma coisa assim, eu lia a peça antes, ia ao teatro, via a encenação e depois eu lia a peça de novo. Então durante muito tempo, quando eu estava estudando dramaturgia, eu pensei em enredo, pensei em histórias. Isso realmente me ajudou bastante. Segunda pergunta: o que me motiva como escritor? O meu público. Minha motivação é o público, sem dúvida nenhuma. Quando eu vejo crianças e jovens e professores também, porque no caso da literatura infantil e juvenil, existe a figura do mediador. É sempre um bibliotecário, um professor ou um pai quem entrega a literatura para o meu público. Então quando eu vejo essas pessoas, sejam crianças, jovens ou os mediadores, animados e motivados, e eu sei da importância que tem os meus livros no trabalho que eles fazem, tanto em casa quanto nas escolas. Sem dúvida nenhuma, a maior motivação é o público. Terceira pergunta: se eu organizo todo o projeto em mente com antecedência ou deixo ser surpreendido da maneira que escreve? Essa pergunta é genial. Ela é genial. Acontece o seguinte: eu sempre, por eu ter, como eu falei, tido a formação da escrita teatral, no teatro geralmente nós começamos a história pelo fim. A gente sabe como termina a história e aí vai montando a história toda do começo, mas sabendo como que é o desfecho dela. E eu fiz assim durante muitos e muitos anos, Até que recentemente eu li o livro do Stephen King, chamado Sobre a Escrita, e ele fala dessa coisa de deixar fluir, porque ele mesmo, que já escreveu grandes best-sellers, eu particularmente não gosto muito do gênero terror, mas, enfim, não leio então por conta disso, mas eu li esse livro dele que fala sobre a arte de escrever. E aí ele fala para essa coisa de você começar a escrever sem saber para onde está indo. E eu tenho tido algumas experiências bem interessantes de deixar fluir sem saber muito o objetivo final. Mas a minha tendência é saber deixar mais ou menos o final armado, não preciso ter pronto, mais ou menos armado, e aí depois eu vou escrevendo. Eu dou um exemplo aqui que no livro Meu Pai é o Cara, eu fiz a história do garoto e a garota estudarem no mesmo colégio, o Gustavo e a Júlia estudarem no mesmo colégio. Só que lá no final tinha uma cena que eles não poderiam se encontrar. Então ele liga para ela e não tinha como encontrá-la, ela não responde as ligações. E aí o que aconteceu? Eu tive que reescrever a história inteira fazendo eles estudando em colégios separados. Então, às vezes, a gente naturalmente é surpreendido. Então a escrita, eu gosto muito de falar isso, que ela é um exercício de você escrever e reescrever e deixar-se surpreender. Na minha concepção, quando eu tenho mais ou menos o final armado, ajuda a criar cenas mais interessantes no começo que levam a um ponto máximo caminhando para o final do livro. Mas é uma pergunta muito boa. Eu gosto de experimentar os dois.
Quais os conselhos eu daria a um jovem escritor? Quarta questão. Bom, leia. Leia como um autor, não é ler como um leitor. E leia livros que falam sobre a escrita. Tem diversos livros hoje em dia, esse do Stephen King sobre a escrita, tem um que chama The First Five Pages, as 5 primeiras páginas, tem uma tradução em Portugal, que falam sobre a carpintaria de um texto, como você escreve um texto. Esses exercícios de escrita criativa, tudo isso ajuda bastante. O que eu não entendo é como uma pessoa fala assim, eu quero escrever, mas eu não leio. Então você não vai escrever. Você vai fazer alguma coisa parecida com uma escrita, mas não vai construir uma história ou um poema se você não é um leitor. Né? Aqui eu tenho meu escritório, dezenas, centenas de livros, os quais eu leio com muita frequência e embarco nessa aventura proposta pelos escritores. E é isso que eu espero que os meus leitores façam e é isso que eu recebo. Então eu vou pegando tudo isso e vou ressignificando. Então o conselho é leia. O segundo, participe de grupos na internet que discutem literatura. Hoje tem uma galera de booktuber, gente que fala de livro, jovens maravilhosos que se dedicam a contar sobre os livros. Então busque a literatura no seu dia a dia. Quando a gente fala literatura parece que literatura. Literatura é o hábito de ler, é você embarcar numa história e viver as emoções daqueles personagens. É isso. Só que você é o protagonista da história também. Não é como a televisão que você só absorve aquilo, você também passa a ser o protagonista. Então, dê mais espaço para os livros. Às vezes vai ter que desligar a internet um pouco mais cedo, parar de viajar nas redes sociais e embarcar na literatura, nas histórias, e conhecendo autores, conhecendo formas literárias diferentes, gêneros literários, ou seja, a coisa vai ficando natural no seu dia a dia. Se você ler um livro por ano, você vai ter um nível de compreensão e habilidade leitora. Se você ler 50, você vai ter outro completamente diferente. Então a leitura deixa de ser um bicho de 7 cabeças e fica algo cotidiano. Vai fazer uma viagem, você leva um livro, você vai pegar um ônibus, você leva um livro, você vai descansar no fim de semana, você leva um livro, ou seja, você tem assunto para dizer sobre as histórias. Isso é muito interessante. Quinta questão, como eu desenvolvo as habilidades de escrita? Como eu desenvolvo as habilidades de escrita? Eu citei um pouco aqui, eu gosto, num primeiro momento, quando eu estou escrevendo, aquele momento que está vindo a ideia, não pensar em regra gramatical, não pensar em ortografia, não pensar em nada. Eu deixo a história cair. Não estou nem a isso porque é junto ou separado, se tem hífen, não tem hífen, se é ponto ou ponto e vírgula. Eu deixo a criatividade sair, eu escrevo mesmo. Deixo sair tudo. Depois eu vou ler, vou reescrever. Então esse é um grande treino, deixar naquele primeiro momento, fazer aquelas ideias todas que você está tendo, não pensa em nada, vai deixando a intuição fluir. Depois você vai revisando. Eu estou esboçando um livro novo agora, e eu tinha feito é interessante, né, porque está bem recente, eu tinha feito uma cena, escrevi um diálogo ali, da menina conversando com o amigo do avô. E já no segundo movimento ela estava falando com o avô. Mas eu tinha feito como sendo o amigo do avô e não o avô. Mas depois passou o avô, ou seja, é o avô. Então a própria história também, ela se apresenta da maneira como ela quer ser contada. Nós, como escritores, temos que ficar atentos a isso. Esse é um dos grandes treinos do desenvolvimento da minha escrita. A segunda, eu leio como escritor, ou seja, eu fico observando como que a pessoa construiu aquele enredo todo. A terceira, eu leio livros, tem muitos livros em inglês e em português também, que falam sobre a arte da escrita. Tem um que é do Stephen King sobre a escrita, tem um que é incrível, chama 5 primeiras páginas. Eu sei que tem uma edição de português de Portugal, em inglês The First 5 Pages. É maravilhoso, maravilhoso. Depois eu posso pegar os nomes deles aqui, eu não tenho fácil, mas são bem interessantes. Enfim, se você ler esses dois já está ótimo para você começar. Tem sites, tem canais do YouTube incríveis. Tem uma garota chamada Vlange Kindé. Ela tem um canal no YouTube que ela fala de escrita criativa. Os vídeos dessa garota são maravilhosos, ela tem um conhecimento incrível, então você vai se apropriando dessas coisas todas, ou seja, o que eu falei, o universo literário vai ficando pertinho de você e não como uma coisa, literatura, né?
Sexta questão. O que você gostaria de ter ouvido quando começou a escrever e ninguém falou? Olha, mesmo quando eu tive aquela coisa, não faça que não vai dar certo, tudo isso me estimulou. Eu acho que às vezes uma negativa, uma repulsa, uma crítica ao nosso trabalho no começo pode nos motivar, né? Dependendo da personalidade da pessoa, o cidadão pode se sentir mais estimulado ou abandonar tudo. No meu caso, quando alguém me critica até hoje, eu procuro ver como que eu posso melhorar. Não é porque eu recebi uma crítica que eu vou desprezar tudo que eu fiz até agora, né? Até hoje eu mando meus textos para uma editora e às vezes eles não são aprovados. Olha, o texto aqui tem um problema, não está bom, não achamos adequado. Nem por isso eu vou abandonar o texto, nem por isso eu vou entrar em depressão profunda. Muito pelo contrário, eu vou pegar aquilo que a pessoa falou e vou ver como que eu posso melhorar no meu texto, ou simplesmente não concordo e passo para uma outra editora da maneira que eu acredito que possa ser feito. Então é sempre interessante a gente... Não tem problema se receber crítica, né? Isso faz parte. Hoje a gente tem que tomar cuidado que tem um mundo tão politicamente correto que você não pode falar nada porque já está ofendendo a pessoa. Então assim, tudo bem, a pessoa criticou a opinião dela, é o meu filtro, é o meu discernimento, o que eu vou fazer com aquilo, né? Então assim, eu fui estimulado pelas pessoas que me acompanhavam. Quando eu comecei a contar a história, eu já contava as minhas próprias histórias e eu tive bastante incentivo. Mas o que eu tenho para dizer para quem está começando, assim, basicamente por que você está escrevendo? O que te leva a escrever um livro? O que você quer compartilhar com as pessoas? Se você não escrevesse esse livro, em que tua vida iria mudar? É muito importante a gente ter essa noção, porque a escrita, ao meu ver, é uma forma mais íntima de expressão artística. É aquela na qual o artista coloca todos os seus sentimentos, mesmo sendo uma ficção, os nossos sentimentos estão escancarados ali. Então é muito importante quem escreve ter a consciência do que está fazendo e saber que é um ato de generosidade. Está doando o teu melhor para que outras pessoas vão se apropriar. E a pessoa, quando lê, receber o teu melhor e colocar o melhor dela para aquilo virar uma experiência de vida. Entenderam o que eu falei? Quando eu escrevo, eu coloco o meu melhor ali, eu coloco todo o meu amor, toda a minha intenção para fazer um livro bacana para vocês. Eu pus o meu melhor ali. Além das habilidades técnicas, do enredo, do que quer que seja, tem o meu amor ali. E você, quando vai ler, você vai pôr o seu melhor, porque a leitura não é um ato passivo. O leitor tem que ser ativo, ele está junto com o autor, né? Se eu e você lermos o mesmo livro, teremos conhecido histórias diferentes, porque cada um de nós tem experiências diferentes. Então o leitor ativo coloca o melhor dele, coloca a intenção dele e junto cria uma experiência de vida. Essa é a mágica da literatura. Por isso que eu falo de livro com tanta paixão, porque os livros são maravilhosos, você acolhe experiências e doa experiências, isso é maravilhoso. Nessa época que a gente vive, então, cada vez mais. É isso, meus amigos, muito obrigado pelas perguntas e, como eu sempre digo, viva, viva, viva a literatura brasileira. Um grande beijo para vocês e tudo de bom.